Exclusivo, uma entrevista com o atirador da aclimação. O homem que baleou 3 pessoas em São Paulo ao receber uma ordem de internação. Fernando Búfalo saiu da prisão há 3 dias. Você conhece esse homem? Como pode se tornar uma dimensão tão grande, né? E de uma dimensão grande, nesse caso, absolutamente desfavorável à verdade. Ele mudou muito desde a última vez que foi visto, em outubro. Fernando Gouveia Búfalo, de 33 anos, ficou conhecido em todo o Brasil depois de abrir fogo contra uma equipe que tentava cumprir uma ordem judicial. Segundo a primeira versão apresentada pela polícia, Fernando sofria de esquizofrenia. Teria ficado inconformado ao receber uma ordem de internação numa clínica psiquiátrica e reagiu atirando. O rapaz baleou um oficial de justiça, um enfermeiro e a própria amiga, dona da casa onde ele morava. A casa, que fica num bairro da zona sul de São Paulo, foi cercada. Foram 9 horas de negociação até o atirador se entregar. Na delegacia, Fernando disse que nenhuma das vítimas se identificou como oficial de justiça e que a amiga Silvia, uma psicóloga de 45 anos, teria sido ameaçada pelos desconhecidos. Ela gritou desesperada porque eles anunciaram isso quando estavam dentro da casa e seguraram ela com força. Foi legítima defesa. Fernando foi indiciado por tentativa de homicídio. Passou 2 meses preso na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Na última quinta-feira, a prisão preventiva foi suspensa e ele foi libertado. Na saída do presídio, Fernando prometeu esclarecer tudo o que aconteceu naquele dia. Fazer a coisa mais certa possível, mais acertada possível, e para que tudo seja esclarecido da melhor forma possível, com a maior veracidade possível, para que a imprensa e todo mundo possa saber o que realmente aconteceu. Acompanhado pelo advogado e cumprindo uma nova ordem judicial, Fernando seguiu direto para uma clínica de recuperação. Essas são as primeiras horas de Fernando aqui nesse centro terapêutico que fica no interior de São Paulo. Ele vai permanecer aqui ainda por tempo indeterminado. Fernando já passou por uma análise psicológica e concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular com exclusividade. Fernando se defende. Quando o oficial de justiça e os enfermeiros entraram na casa, ele teria pensado que era um assalto. Eu não poderia utilizar outro instrumento a não ser arma de fogo. Eu me defendi com aquilo que eu dispunha no momento que estava mais próximo de mim, que é a pistola que tinha em minha posse. Um olhar sereno e um discurso articulado. O meu objetivo, depois que eu fechei a porta, estava dentro de casa, o objetivo fundamental era o seguinte: a coisa é tão atípica, que o único jeito era sair de lá acompanhado de um advogado, um representante da minha defesa. Durante todo o tempo, ele foi acompanhado pelo advogado. A arma foi usada contra uma equipe que tentava cumprir uma ordem judicial. Fernando deveria ser internado numa clínica psiquiátrica. O pedido de internação foi feito pela própria mãe. Segundo um atestado emitido pelo psiquiatra Antônio Aragão, Fernando apresentava alterações psíquicas significativas e precisava de cuidados. Com base nesse documento, uma juíza autorizou a internação. Fernando discorda da opinião do médico. Você alguma vez foi examinado pelo Dr. Antônio Aragão? Não. Tem que perguntar para ele, diretamente para ele, como que ele conseguiu essa proeza, né? Se ele utilizou algum método atípico para isso, alguma outra forma. Ele sequer foi ouvido. Ricardo Martins é advogado de defesa de Fernando
Ele acha que o atestado induziu a juíza ao erro. A juíza acabou por acreditar naqueles documentos que foram juntados. Documentos esses que depois soubemos, inclusive pelos próprios subscritores, que sequer tinham de verdade avaliado o Fernando. O Domingo Espetacular procurou o psiquiatra Antônio Aragão, mas segundo um funcionário da clínica dele, o médico está viajando. Ele não retornou o nosso contato até esta noite. Bateram na porta, tocou a campainha. Fernando se lembra de cada detalhe daquele dia. Diz que os enfermeiros e o oficial de justiça não se identificaram. A amiga abriu a porta pensando que fossem pedreiros que iriam fazer uma obra na casa. De repente eu vejo atropelando ela, entrando com tudo. Empurraram ela, isso? Empurraram ela com tudo. Daqui a pouco, Fernando diz como disparou contra 3 pessoas e fala sobre o relacionamento conturbado que tem com a mãe. Fernando tenta explicar por que feriu os enfermeiros que levavam uma ordem de internação contra ele. O objetivo fundamental quando foi feito isso não era a letalidade de forma alguma, é parar os dois. Fernando atirou num dos enfermeiros, no oficial de justiça e feriu por acidente a amiga Silvia. Foi somente um único disparo, que era simplesmente para parar a pessoa, entendeu? Eu só vi a arma. O oficial de justiça Marcelo Ribeiro de Barros foi atingido no peito. Por pouco, a bala não acertou o coração. Ele foi socorrido e ficou 8 dias internado. Marcelo garante que se identificou antes dos disparos. A camiseta para ver. Eu falei assim, olha, tem algum engano. Eu sou oficial de justiça e a gente veio aqui para fazer um... Nisso daí os enfermeiros já entraram. Ela começou a berrar, começou a gritar e ficou histérica. E eles entraram rápido. Fernando passou 9 horas trancado em casa, negociando com os policiais. Durante nossa conversa, ele tentou explicar por que demorou tanto tempo para se entregar. O mais prudente era acionar um advogado, aguardar todo momento para ter um advogado. Não era para dar cansaço em ninguém, não era para chá de cadeira em ninguém, é simplesmente para me resguardar e ver e pensar um pouquinho sobre qual era o melhor caminho naquele momento. A polícia encontrou outras 2 armas na casa de Fernando, muita munição, além de facas e até uma besta, arma medieval que tem um gatilho e atira flechas. Tudo legalizado. Fernando foi preso, ficou 2 meses no presídio de Tremembé. Lá, foi submetido a exames de sanidade. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade aos documentos. Uma das consultas foi realizada no dia 13 de novembro. A psiquiatra responsável, Camille Chianca, diz que Fernando não apresenta transtorno mental, psicótico ou de humor evidente e que não há indicação de internação no momento. Mas então por que Dona Leni, a mãe de Fernando, pediu a interdição e a internação dele? O motivo seria uma briga familiar. A mãe pretendia vender um apartamento no valor de R$300 mil. Fernando não concordava. Além da falta de acordo sobre a venda do apartamento, a mãe de Fernando não concordava em ver o filho morando nesta casa aqui com a amiga. Dona Leni esteve aqui por várias vezes para tentar conversar com o filho, mas nunca foi recebida por ele. Fernando diz que Silvia é apenas uma amiga. Ainda não conseguiu falar com ela depois da confusão. E ele não se conforma com a atitude da mãe. Eu, pessoalmente, eu fico surpreso com a atitude dela. Existem muitas questões, existe a questão legal, existe a questão afetiva, existe tudo isso misturado. Mas é simplesmente terrível, terrível. Nós procuramos o advogado da mãe de Fernando. Pedimos uma entrevista para falar sobre o assunto. Ele não retornou o nosso pedido. Agora, uma opinião está longe de ser um laudo. Nós consultamos ainda um especialista para explicar a situação de Fernando. Para o Dr. Luiz Flávio Gomes, o laudo emitido pelo médico sem avaliar clinicamente o paciente tem pouco valor jurídico. O laudo examina
analisa toda a história do sujeito e o que ele faz. Vários testes são aplicados para saber se ele tem ou não tem capacidade de gerir as suas coisas, de fazer as coisas, se ele tem consciência do que faz. Um laudo indireto, a valia dele é muito baixa. Para Luiz Flávio Gomes, o mais curioso é que agora, se ficar comprovado que Fernando não tem problemas mentais, ele pode voltar para a prisão. Fernando foi denunciado por 4 tentativas de homicídio. 4 tentativas de homicídio vai a júri popular, com certeza. Se ele não tem transtorno mental, ele vai responder pelo crime como todas as pessoas que agem sabendo o que faz. Ele vai ser condenado à prisão e vai cumprir sua pena dentro de uma prisão. Porque não é um louco, não é um inimputável, não é uma pessoa que esteja vivendo transtornos mentais. Por enquanto, Fernando vai aguardar na clínica a decisão da justiça.